meus queridos alunos do terceiro ano A da EMF, professor Antônio Mazei. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais um dia de aula. Então, crianças, organizem aí na casa de vocês o espaço de estudo para que a aula de hoje ela possa começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe, com toda aquela dedicação. No cabeçalho temos EMF, professor Antônio Mazei, dia 19 de novembro de 2020. Hoje é quinta-feira. Bom dia. Ok, vamos para a rotina. Vamos saber as aulas que teremos hoje. Número 1, língua portuguesa, estudo das páginas 29, 30, 36 e 37. 2, matemática, estudo da página 30. E hoje também faremos a correção dos probleminhas. 3, ciências, estudo das páginas 3 a 9. Vamos lá. Aula de língua portuguesa. Hoje faremos a correção da atividade da aula passada de língua portuguesa. Atividade 10, lá na página 29. Primeiro, vocês terão que observar o gráfico, que é um resultado de uma pesquisa, de um levantamento onde 12 abrigos nos Estados Unidos mostraram quais os motivos comuns, o porquê que eles estavam abandonando cães e gatos, E nós observamos aqui que os motivos são porque são desobedientes, ativo demais, suja a casa, morde, tem o costume de fugir de casa, destrutivo dentro de casa, late ou uiva muito, agressivo com as pessoas, requer muita atenção e destrutivo fora de casa. Então, vamos ver as atividades para que possamos fazer a correção. Número 11, lá na página 30. De acordo com o gráfico que a professora acabou de mostrar para vocês, responda as questões propostas. Letra A. Quantos motivos para o abandono de cães aparecem na legenda do gráfico? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 motivos. B. Qual foi o motivo mais citado? Lá nós vimos que o mais citado foi destrutivo dentro de casa. C. Qual foi o motivo menos citado? Desobediente. 12. Copie os motivos de acordo com os dados apresentados. Quem teve 16%? Destrutivo dentro de casa. Quem teve 15%? Suja a casa. Quem teve 10%? Destrutivo fora de casa. Quem teve 9%? Ativo demais. Tem costume de fugir. Agressivo com as pessoas. Requer muita atenção. 8%? Morde, late ou uiva muito. E 7%? Desobediente. Muito bem. Agora vamos para a correção lá na página 36. Ali nós estamos falando sobre verbo. Professora Ana, o que seria verbo mesmo? São as ações. Então eu trouxe aqui algumas atividades para que vocês possam identificar as ações, ok? Então vamos lá. Número 1. Leia as frases e depois identifique os elementos a seguir. Ele roeu os calçados. Agente da ação. Quem que é a pessoa que está aparecendo aqui na frase? Ele. A ação. O que essa pessoa está fazendo? Roeu.
O objeto da ação roeu o quê? Os calçados. Próxima frase. Ele arranhou os móveis. Agente da ação. Quem? Ele. A ação, o que ele fez? Arranhou. O objeto da ação arranhou o quê? Os móveis. Próxima frase. Ele sujou o tapete. Agente da ação, quem? Ele. A ação que ele fez? Sujou. O objeto da ação sujou o quê? O tapete. Muito bem. 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Arranhar, roer. Vamos lá? Roer indica ação de triturar com os dentes. Arranhar indica ação de produzir atrito em algo. Agora vamos para a correção lá na página 37. Complete o diagrama com as palavras do quadro, depois recorte as imagens da lateral da página 36 e cole-as nos locais correspondentes. Nós temos nadar, correr, escalar, cantar, escrever, pedalar, somente ações, né? Então, nós temos aqui, número 1, nadar, número 2, correr, número 3, escalar, número 4, pedalar, número 5, cantar, número 6, escrever. Então, todas essas palavras que nós utilizamos ali no diagrama ao lado indicam ações, né? Então, são os verbos. Aula de matemática. Primeiro, para a aula de matemática, nós temos a correção dos problemas. Vou encaminhar para vocês, num documento em PDF, a correção dos problemas. Por favor, observe no caderno de vocês, porque a atividade é uma atividade complementar que eu pedi para vocês realizarem no caderno, né? Se está feito o cálculo, conforme eu trouxe ali, e tem o R de resposta, ok? Muito bem. Agora vamos para o momento da atividade de hoje. Nós estamos trabalhando a leitura de gráficos, né? E ainda tabelas também. Lá na página 30, nós temos aqui a atividade 3. No gráfico ao lado está registrada a quantidade de páginas de um livro infantil que Manuela e Pedro conseguiram ler durante os 5 dias da última semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E nós temos a quantidade aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o vermelhinho é a Manuela e o Pedro é o verdinho, né? Então, vamos lá. Letra A. Preencha a tabela com as informações desse gráfico que a gente viu, de páginas lidas, ok? O dia da semana nós temos aqui e a quantidade de páginas da Manuela você vai apresentar aqui e do Pedro aqui, ok? Depois, B. Escreva uma pergunta com base nas informações do gráfico. Então, o que vocês vão fazer aqui agora? Vocês vão escrever uma pergunta sobre, né, as informações que vocês escolheram ali no gráfico, né? E vocês podem utilizar do modelo das atividades anteriores. Então, aqui vocês vão escrever a perguntinha, nas 3 linhas que temos aqui, e aqui embaixo será a resposta. E vamos para a aula de ciências. Hoje falaremos sobre os sons ao nosso redor, lá na página 3. Vamos começar o volume 4 do LDI. Primeiro teremos um momento de roda de conversa. Vocês podem fazer com a família de vocês. Fique em silêncio por alguns minutos. Você consegue perceber os sons do ambiente em que você está? Aí, então, vocês vão fazer o quê? Liste todos os sons que você consegue perceber. Depois assinale se esses sons são agradáveis ou não, se estão perto ou longe. Então, vocês vão escrever aqui o que vocês estão ouvindo, que som é este, certo? Aqui, deste lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sons. Aí, você vai colocar se estes sons são agradáveis ou se eles estão perto ou longe. Vocês podem representar abaixo, no espaço abaixo, os sons que vocês perceberam. Vocês podem representar por meio de desenho ou escrito, ok? E agora eu vou fazer a leitura, o som, lá na página 4. Vamos lá? Pense em um lago calmo e no que acontecerá com a água da superfície se alguém jogar uma pedra. Primeiro, haverá uma grande agitação na água e depois uma série de ondulações,
se formará. Embora não seja possível vê-lo, o som é uma forma de energia que se propaga, espalha pelo ambiente, por meio de ondulações parecidas com as que se formam na superfície do lago. Para o som ser produzido, é necessário que ocorra uma vibração. Por exemplo, o som do tambor é produzido quando a membrana que é agitada pelo toque das baquetas vibra. A energia dessa vibração se propaga pelo ar em todas as direções até chegar às nossas orelhas, e é por elas que percebemos o som. Podemos concluir, então, que o som é o resultado de uma vibração. O objeto que vibra, nesse caso, o tambor, é chamado de fonte sonora. Quando o tambor vibra, as partículas do ar também vibram, e esse movimento dá origem às ondas sonoras. O som pode se propagar em diferentes meios: gasoso, líquido e sólido. Contudo, é no meio gasoso que temos mais facilidade para percebermos os sons. Vamos ver? Aqui nós temos o meio gasoso. O que seria o meio gasoso? A fala se propaga pelo ar. Nós temos aqui um meio líquido. O que seria o meio líquido? Os sons da baleia lá na água. Nós temos o meio sólido aqui. O som do atrito do trem nos trilhos. Características do som, lá na página 5. Em nosso corpo, os sons da fala são produzidos pelas pregas vocais. Estruturada, situada na garganta, em um órgão chamado laringe, quando o ar passa pelas pregas vocais, elas vibram produzindo som. A boca, o nariz e a língua ajudam a modular o som e a dar a ele as características típicas de nossa fala. Você já percebeu que os materiais e os objetos e os seres vivos produzem sons diferentes? Uma mesma fonte sonora pode produzir vários tipos de som, como um violino ou nossa própria voz. Assim, para caracterizar um som, além da fonte sonora, é preciso analisar o tom, a altura e a intensidade, o volume. Então, nós vimos aqui que temos o quê? Característica do som, que seria o tom e a intensidade. Vamos ver. O que seria o tom? O tom é a característica do som que nos permite classificá-los considerando sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves e agudos. O que seria graves? É o som grosso, como o som de uma tuba, do trovão ou do rugido de um leão. No som grave, as vibrações são mais lentas, são devagar. Os agudos é o som fino, como o som de um apito, das cigarras e do violinos. No som agudo, as vibrações são mais rápidas. Vamos ver agora a intensidade. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco, baixa intensidade, ou forte, alta intensidade. Quando mexemos no botão de um volume de um equipamento de som, estamos alterando a intensidade da música. Nós fazemos muito disso, não é mesmo? A intensidade está relacionada à energia de vibração da fonte sonora. Reflexão do som. Página 6. As ondas sonoras também podem ser refletidas, assim como a luz em nosso espelho. Imagine que você está em um salão amplo, grande e deu um grito. Dependendo do tamanho do salão, depois de um tempo você será capaz de ouvir o som de seu grito novamente. Demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até suas orelhas. Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, temos o eco. Você já deve ter ouvido, né? Os morcegos se orientam e encontram suas presas fazendo ruídos e depois detectam o som refletido por elas. É assim, pela ecolocalização, que esses animais
conseguem identificar a que distância a presa se encontra. As ondas sonoras emitidas pelos morcegos são muito agudas e por isso não conseguimos ouvi-las. Vamos para o momento das atividades lá na páginas 8 e 9. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer leitura das atividades e respondê-las, ok? Boa sorte nas atividades! E a aula de hoje termina por aqui. Bons estudos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Beijos da professora Ana Paula. Tchau!